o que está acontecendo, né, no dia a dia, totalmente atual. E eu louvo a Deus pelas pessoas que estão aqui hoje, porque nas novelas, né, nos noticiários, nos Facebooks da vida aí, tem se falado muito sobre isso. E nós, como igreja, nós entendemos que é o momento de nós falarmos esse assunto. O pastor Wilson falou lá na Vila Mariana, e nós, todas as videiras, têm falado sobre esse assunto. Então, essa semana eu fiquei meditando também nesse assunto, semana passada também. Embora eu já sou meio viciado em leitura, né, de jornal não, né, de sites de notícias, então eu fico bem inteirado o que acontece, o que está acontecendo. Mas eu quero falar nessa noite, sobre o tripé para a vinda do anticristo. Repete comigo: o tripé para a vinda do anticristo. Então peço para você fechar os seus olhos e pedir para o Espírito Santo falar com você nesta noite. Nós precisamos nessa noite de olhos para ver. Precisamos ter discernimento, porque vivemos os últimos dias, vivemos as últimas horas. E somente a igreja que detém a verdade, que tem a verdade, poderá contra as artimanhas do diabo. Eu quero ouvir você orar agora. Fale com o Espírito Santo. Fala: Deus, fala comigo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra seja vida no meu espírito, em nome de Jesus. Amados, nós estamos vendo um cenário onde existe uma preparação para um governo, porque é um governo que traz uma filosofia de vida também. É um governo que certamente vai destruir tudo aquilo que é chamado de religião, que é o governo do anticristo. E esse governo do anticristo, o próprio anticristo, ele dirá que ele é um Deus homem. Então, o homem, na sua arrogância e na sua independência, ele vai se dizer que é Deus, vai se intitular Deus. Então, todas as descobertas e todos os avanços que está tendo e terá no mundo, ao invés das pessoas darem glória a Deus, elas na verdade dão glórias ao homem, não é? Então todo avanço faz com que as pessoas distanciem de Deus. Agora veja, o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, Deus é criador. Amém, meus irmãos? Se Deus é criador, o homem certamente é criador. Então não há de surpreender que o homem tem a capacidade de inventar coisas. Mas o propósito de Deus, nessa graça, nessa inteligência que Deus deu ao homem, é para de fato nós glorificarmos a Deus. Assim como João Batista, ele foi designado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Hoje, no mundo que nós vivemos, existe um grupo de pessoas, ou milhões de pessoas, que estão preparando o cenário para o anticristo. Carlão, o anticristo é uma pessoa? Sim, o anticristo é uma pessoa. Será uma pessoa personificada. Todavia, antes de vir, a Bíblia fala, João diz que existem vários anticristos espalhados no mundo. Então, no primeiro momento, o anticristo ele é um espírito. Repete comigo: um espírito. Um espírito. É um espírito que se levanta contra Cristo. Tudo é contra Cristo. Então o anticristo, esse espírito de anticristo, ele quer fazer com que a verdade se torne uma mentira
e a mentira se torne verdade. E ultimamente, nós temos ouvido sobre algo chamado ideologia de gênero. A Igreja Católica, e uma parte dos católicos, principalmente aquelas mais avivadas, que tem alguns segmentos que são os carismáticos, que inclusive os católicos carismáticos saíram da igreja evangélica. Ou seja, era um grupo de católicos que, na época onde desceu o Espírito Santo, lá em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, e isso foi propagado nos Estados Unidos, notícia em vários noticiários, New York Times falou a respeito disso, e aí esses católicos piedosos, eles quiseram ter a experiência com o Espírito Santo, falar em línguas. E um grupo de católicos foi visitar um culto pentecostal e eles foram batizados com o Espírito Santo. Todavia, uma parte ficou naquele grupo pentecostal e a outra parte continuou sendo católico. E foi denominado católicos pentecostais. Depois foi chamado católicos carismáticos. Então nós vemos uma parte mesmo da igreja católica de pessoas que estão, de certa forma, adorando imagens, enfim. Mas eles amam o Senhor, amam Jesus. E tem uma parte desses católicos que são mais firmes na palavra. Então eles estão se levantando assim, de uma maneira poderosa para ir contra isso. Principalmente os irmãos católicos, né, da Canção Nova. Então eles estão ali junto, gravando vídeos, corroborando com o pastor Silas Malafaia, que é um pastor pentecostal, que assim gosto dele, algumas coisas não concordo. Quem nos representa é o pastor Aloysio, amém, meus irmãos? Mas esses irmãos, eles têm dado a cara a tapa, não é? Para ir contra essa ideologia. E, de fato, certamente estão certos, porque nós como cristãos e conhecedores da palavra de Deus, nós somos a favor da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Nós estamos a favor da verdade, nada contra a verdade. Então, e outros movimentos católicos e evangélicos, e às vezes até neutros, eles estão lutando em favor da família. Então eles lutam em favor da família judaico-cristã, porque a família foi estabelecida na Bíblia, e desde então nós cremos que o que está narrado em Gênesis capítulo 1, acerca da criação, nós cremos que isso é verdade, amém, meus irmãos? Nós não acreditamos nessas teorias loucas que as pessoas dizem. Inclusive, é necessário você ter mais fé nessas teorias do que na própria palavra de Deus. Porque o que se fala é coisas assim terríveis. Mas veja, nós como igreja, nós precisamos falar desse assunto. É verdade que nós não vamos ficar usando o púlpito para falar disso. Por quê? Porque o que está acontecendo no mundo não nos surpreende. E eu quero dizer para você o seguinte: por mais que nós iremos lutar, por mais que você, pai, precise estar atento ao ensino que é dado para os seus filhos, eu quero dizer para você que a tendência é piorar, filho. Nós não acreditamos, por exemplo, que haverá um avivamento aqui na terra, que o céu se tornará terra. Não. Que o céu virá aqui na terra. Não. Embora exista, e nós cremos no mover de Deus, nós cremos que Deus se move, nós cremos que a unção de Deus, ela vem, ela muda destinos, muda tudo, mas eu quero dizer para você que a nossa pátria não está aqui na terra, ela está no céu. E é lá que nós temos esperança, amém, meus irmãos? Mas por outro lado, nós como servo de Deus, nós não podemos ficarmos inertes. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Porque veja, se você está ouvir uma mentira e você fica quieto, você está colaborando com essa mentira. Nós somos o povo da verdade. Agora a questão você está preparado para você assumir a fé que você tem em Cristo? Porque eu quero dizer, irmãos, a tendência é piorar, e muito, e presta atenção, hoje não tem perseguição. Alô? Hoje não tem perseguição, porque a Constituição, ela nos garante que a família, ela é a base, é o fundamento da sociedade, está estabelecida na Constituição. E existem leis que abrangem, né, no modo global também. Mas quando derrubar isso? Então hoje nós temos um aparato jurídico,
Mas quando derrubar? Então, filho, eu quero dizer para você que a hora de você ser um crente meia boca está acabando. De nós sermos, vou generalizar, um crente meia boca está acabando. É hora, vai chegar um momento que você terá que se posicionar na sua fé, para mostrar quem você é. Ou você dobra o joelho para esse sistema, ou você faz a vontade de Deus. Então hoje estar aqui é glória, mas vai ter momentos que talvez eu não vou poder falar desse assunto aqui, e jamais vou deixar de falar, mas muito provavelmente eu terei represálias contra a minha vida. Aí eu vou perguntar, quem quer ser pastor depois disso? Então, amados irmãos, mas não é isso que eu quero falar sobre esse tripé maligno. Então, antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer poucas considerações. Primeiro, entenda, Jesus está voltando. Repete comigo, Jesus está voltando. Outra coisa, o mundo jaz no maligno. Repete comigo, o mundo jaz no maligno. Presta atenção, o diabo não é dono do mundo, é Deus dono do mundo. Deus criou a terra, amém, meus irmãos? Tudo é de Deus. O diabo não tem. O diabo não é aquele. A Melanie, ela voltou de Costa do Sauípe. Não, o diabo não cria aquilo, não. Eu fui dar uma olhada ali na. Não cria aquele negócio, jamais. Agora, o que o diabo ele atua? No sistema do mundo. Repete comigo, sistema. O sistema do mundo, ele é maligno. Então, por exemplo, você não pode defender como cristão, por exemplo, você defender o comunismo. Mas por outro lado também eu não defendo o capitalismo, porque os dois sistemas são malignos. Quantos estão entendendo? Agora, só um pouquinho, Rafael, depois a gente troca ideia. Eu sei que você gosta desse assunto, mas segura o golpe aí. Olha para cá. Então eu não posso defender os dois sistemas, porque eu defendo o sistema do reino dos céus, amém, meus irmãos? Eu defendo a cruz, eu não vou ficar defendendo comunismo ou capitalismo. Agora, eu posso optar pelo menos pior. Quantos concordam? O menos pior eu posso optar. Jamais vou defender um sistema, não é? Ou uma política que quer tampar a voz do Evangelho. Jamais. Que diz que a igreja é uma massa de manobra. Jamais vou defender isso. Eu não vou defender um sistema que proclama o ateísmo. Jamais. Agora, o menos pior eu posso. Quantos estão entendendo? Agora, o fato é que, independentemente de que sistema for, é tudo do diabo. Eu estou aqui para proclamar o reino dos céus. Nós viemos aqui estabelecer o reino de Deus aqui na terra, amém? Agora, outra consideração. Você e eu não podemos nos moldar ao mundo. Abrem lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Quem abriu, diga amém. Olha o que diz a Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que o culto ele passa pela mente, amém, meus irmãos? Olha aqui, e não vos conformeis a este mundo. Repete comigo, e não vos conformeis a este mundo. Então aqui está dizendo aqui, não entra na forma do mundo. Aqui esse conforme é uma forma. Eu não posso entrar na forma. Por exemplo, se você fizer um bolo, a massa do bolo, em uma forma quadrada, como é que vai ficar o bolo? Quadrado. Então é uma forma. Mas, olha o que está dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é preciso renovar a mente. Aí diz o seguinte, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Amém, meus irmãos? Eu não sei você, eu sei sim. Nós queremos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Veja, posto isso, existe então um tripé do anticristo. Significa que o diabo, ele está trabalhando
na mentalidade, na mentalidade do homem, e presta atenção, isso também entra na vida da igreja. Você está me ouvindo? Isso também entra na vida da igreja. Então o inimigo ele está trabalhando na mente do homem para preparar o cenário da sua entrada. Vou confessar aos irmãos, quantos aqui assistiam a turma da Xuxa? Levanta a mão. Rafael, pode levantar a mão, mais alta aí. Eu sei que tem. Eu não assistia não, meus irmãos, mas eu só gostava na hora que ela chegava naquele, ou ia embora, sei lá, na espaçonave, aquele negócio lá era poderoso. Era chegando ou indo embora? Ó, os dois, o Fábio falou os dois. Aí, tem uns irmãos aí, eu não assisti não. Olha pra cá, meus irmãos. Essa daí é para guardar para a célula, hein? Olha para cá. Depois vai conversar. Olha aqui, meus irmãos. Os irmãos perceberam que existia um cenário para ela entrar, sim ou não? Uma preparação. Esse é o tripé, então. Então, qual que é o tripé? Primeiro, ideologia do politicamente correto. Repete comigo, ideologia do politicamente correto. A segunda é a ideologia de gênero. Repete, ideologia de gênero. E a terceira é a ideologia do homossexualismo. Então veja, olha, primeiro, a ideologia, o que significa ideologia? No grosso modo, presta atenção. Ideologia é aquilo que é ideal. Repete comigo, ideal. É o que é ideal. É uma vida ideal, é um estilo de vida ideal, é um projeto ideal para se viver. É o ideal. Então veja, muitos irmãos, eles ficam preocupados, por exemplo, com um chip, né, que muitos países já estão adotando, principalmente com as pessoas mais ricas, não é? Para evitar sequestro, né? Porque se o cara tem um chip no lugar de um corpo, se o cara que sequestrou, acha, não é? E inclusive teve essa matéria em algum telejornal brasileiro, até acho que a Dilma falou a respeito disso. Ana Maria Braga? Então veja, o negócio está ficando mais feio aqui, hein? A turma da Xuxa, Ana Maria Braga. O irmão falou Chacrinha também, a Chacrinha morreu já. Olha para cá. Então, aí os irmãos falam assim, nossa, chegou o chip, já era. Irmão, presta atenção. Tudo bem, pode ser que o chip tenha alguma coisa a ver. Mas acredite, o chip, com chip ou sem chip, isso certamente não irá traduzir o 666. É provável que a nossa geração, antes da volta do Senhor, é provável que esse chip exista. É provável que nós iremos participar disso. Porque de fato não está provado que o 666 é um chip. Mas presta atenção, o 666 na verdade é uma ideologia. É um pensamento, é um ensino. Porque se fosse o chip, eu ia fazer um apelo, eu ia falar, irmão, quem tem chip aqui, vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu ia meter uma faca aqui, tirar esse chip aí, você está salvo, receba a unção. Não recebeu a unção porque você tem chip, né, miserável? Tira o chip aí. Não. O chip em si, irmão, o mundo está caminhando para isso. Poucos irmãos aqui, por exemplo, quando oferta aqui, o irmão fala assim, a igreja é um comércio mesmo, tem até maquininha. Não, é porque é melhor o irmão vir dar o dízimo sem carregar espécie, nota, e passar aqui o cartão, é muito melhor, porque o sujeito aqui, a maioria dos irmãos aqui dizimam 5 mil reais. Amém? Oh Deus, olha a sinceridade do coração aí. Quem recebe em nome de Jesus? Receba. Vai pegando aí, vai pegando. Meu Deus, que avivamento. Gustavo, você entendeu, né? Aqui no louvor, já começa. Vai pegando a unção dos 5 mil. Eu me divirto aqui demais. Não é trabalho, é divertimento. Então veja, o chip
com chip ou sem chip, é uma ideologia, é uma aceitação a um governo, que é o governo do anticristo. Então, não fica apegado a chip, né? Realmente é uma marca. João diz que quem é sábio entenda. Então, essa marca certamente tem a ver com o homem. Eu penso que, porque haverá o surgimento do Império Romano, é um cara parecido com César Nero. Mas isso é uma outra pregação. O fato é o seguinte, meus irmãos, que essas ideologias, elas vêm do inferno. Direto do inferno, direto de Satanás, direto do trono. Agora você fala assim, Carlão, mas a Bíblia também não é uma ideologia, não é o ideal? É verdade. A Bíblia, de certa forma, embora está estabelecido na Bíblia, é algo que é ideal. Então a Bíblia, ela nos fala de um casamento ideal, ela nos fala de um novo céu, de uma nova terra, mas só que a Bíblia para nós, ela é um padrão, amém, meus irmãos? É um padrão daquilo que está correto, é um padrão daquilo que é certo. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus, e em Deus não há imperfeição, Deus é perfeito, amém, meus irmãos? Então, por exemplo, quando se fala de homossexualismo, as pessoas muito dizem o seguinte: olha, o homossexualismo, os evangélicos, eles são preconceituosos. Mas veja, preconceituosos. Olha, o preconceito é antes de um conceito. Mas não existe preconceito para quem é homossexual ou para quem é adúltero. Não, porque o conceito foi Deus que colocou. É homem e mulher. Depois disso é tudo pós-conceito. Porque o conceito Deus já estabeleceu na Bíblia. Não tem como eu mudar. Não tem como, por causa das minhas tentações e das minhas dificuldades, eu querer mudar um conceito que já está estabelecido na palavra de Deus. E presta atenção, esse é o padrão para nós. Às vezes, eu tenho atendido, algumas pessoas que têm tentações nessa área. Mas filho, eu quero dizer para você, ter tentação não te define, não significa que você seja. Por exemplo, eu sou tentado com mulheres. A minha luta, certamente, é eu olhar apenas para minha esposa. Mas eu confesso que em alguns momentos sou tentado. Mas presta atenção, isso não me faz de um adúltero. O adultério acontece se eu adulterar. Então, quem é tentado por uma pessoa do mesmo sexo, não lhe faz alguém homossexual. É preciso ele lutar contra isso, porque Deus é poderoso para o transformar de uma maneira poderosa. Amém? Mas não é isso que eu quero falar. Embora eu falei da ideologia do homossexualismo, a ideologia do homossexualismo não tem a ver intimamente ao homossexual. Mas veja, já vou chegar aí. Qual que é o problema dessas ideologias? É o homem querendo ser Deus. Repete comigo, o homem querendo ser Deus. Então o homem fala, olha, o que Deus fez não importa, eu tenho um ideal, eu tenho um padrão correto, eu, na minha presunção e na minha inteligência, eu consigo definir o que é certo, o que é melhor para mim. Isso é ruim, porque esse é o espírito do anticristo, é tudo contra Cristo, e tudo a favor do homem. Ao contrário da palavra ciência, não é? A ideologia, ela não precisa ser comprovada, por exemplo, cientificamente. Então, quando algum cientista ele quer provar um experimento científico, ele precisa provar isso. Ele precisa trazer por A e por B. Ele precisa falar, olha, é dessa forma, cientificamente comprovado. Agora a ideologia não precisa ser provada. É só uma ideologia. Então, a primeira ideologia, que é o primeiro tripé para a vinda do anticristo, é a ideologia do politicamente correto. Repete comigo, ideologia do politicamente correto. O que prega essa ideologia do politicamente correto? Olha, essa ideologia, ela vem com o objetivo de te calar, de nos calar. Então, para os jovens, ela vem com o propósito de bloquear as suas mentes. Por quê? Porque, veja, as pessoas que não pensam da forma como eles pensam, eles rotulam essas pessoas como pessoas fundamentalistas.
Esses são os fundamentalistas. Esses são aqueles retrógrados, não é? Os antigos. Então veja, se eu tenho um conceito bíblico no meu coração, se eu cresci com esse conceito bíblico, se a Bíblia é para mim uma verdade, e eu exponho aquilo que eu acredito, a ideologia do politicamente correto, ela vem para bloquear a minha expressão. Ao ponto de que alguém que tenha valores conservadores, né, que vem dos antigos, ou do princípio bíblico, essa pessoa, ela não tem voz, simplesmente ela é calada, e muitos elas apenas escutam, não ouvem essas pessoas. É igual o que está acontecendo hoje com o jovem. Esses dias eu li uma reportagem daquela Débora Seco, que ela vem trazendo essa ideologia. Ela falou assim: eu não consigo acreditar que em pleno século 21, as pessoas ainda não entenderam que é possível você trair o seu marido e trair os seus namorados. Ela falou: eu, por exemplo, os casamentos, acho que ela teve 1 ou 2, que eu tive, os meus namorados, eu traí todos eles. Ela falou assim: olha, no século 21, nós temos que ser mais honestos, nós temos que abrir mais para o novo, e também entender que as coisas mudaram, não é como antigamente, que as mulheres eram fiéis aos seus maridos, e alguns maridos não eram tão fiéis às suas esposas. Que coisa, meus irmãos. Então, esse politicamente correto vem te calar muitos homens e mulheres de Deus. Algumas professoras que talvez estão aqui, não é, porque temos algumas, elas às vezes não têm coragem de se posicionar. Por quê? Porque essa ideologia do politicamente correto calou essas mulheres, calou esses jovens. Não existe mais um posicionamento. E presta atenção, isso também vem para te calar, filho. Essa ideologia, ela vem para fazer você ficar acanhado de expor a verdade de Deus na sua vida, de você ser uma boca que proclama a verdade de Deus, ainda que, presta atenção, ainda que as pessoas vão te rotular como um fundamentalista, como um cara esquisito, como um cara antigo. Sabe, esse mundo é tão louco. Por exemplo, se eu estiver numa universidade lendo Aristóteles, as pessoas vão falar: nossa, esse cara é culto, esse cara é inteligente. Mas Aristóteles, por exemplo, ele veio 380 anos antes de Cristo. Alô? 380 anos antes de Cristo. Agora, se eu estiver lendo a respeito de Cristo, lendo a Bíblia, eu sou doido, porque a Bíblia, ela foi modificada pelos homens. Você não pode dar credibilidade a esse livro. Mas presta atenção, Aristóteles eu posso dar credibilidade, porque Aristóteles, realmente o que ele escreveu, cada vírgula foi ele que escreveu. Mas peraí, quem garante isso? Eu não estou aqui criticando Aristóteles, porque até o apóstolo Paulo cita Aristóteles na Bíblia. Mas o fato é, meus irmãos, que a sociedade que nós vivemos, esse sistema mundano, é tudo contra Deus. É tudo contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Mas isso vem pelo politicamente correto. Eu quero te perguntar, dentro da sociedade, como que você se posiciona? Será que você tem se moldado às mentiras do diabo, achando que coisas que não estão estabelecidas na Bíblia se tornaram normais, porque afinal os tempos são outros? E a Bíblia é um livro muito antigo, então ela está inadequada, ou está antiquada. Olha, eu quero dizer para você, a Bíblia é um livro tão atual, mas tão atual, eu quero citar algumas coisas para você. Primeiro, provando que a Bíblia é um livro atual. A Bíblia, ela fala que em algum momento o mundo vai acabar. E ela traz algumas características das pessoas que viverão nesses últimos tempos. Ela diz que as pessoas serão amantes de si mesmas. A Bíblia fala que essas pessoas, elas serão e viverão na glutonaria, na bebedice e outras coisas mais. Soberbos, presunçosos. Eu quero te perguntar, isso é atual ou não é, meus irmãos? Outra coisa, a Bíblia, por exemplo, ela ensina que nós devemos amar uns aos outros.
Aonde isso perdeu? Aonde que isso está atrasado? Afinal, depois de 2.000 anos ou 6.000 anos, nós estamos amando uns aos outros realmente? Então a mensagem é atual, não, meus irmãos? A Bíblia, por exemplo, ela nos orienta sobre a criação de filhos. Como que está a sociedade hoje? Os filhos dos pais e mães hoje estão detonados na sua maior parte. Por quê? Porque perderam os valores da palavra de Deus. A Bíblia nos fala a respeito de casamento. Por exemplo, que a mulher deve ser submissa ao marido. Talvez você fale assim, mas Carlão, isso é muito antigo. Nós estamos vivendo um outro tempo. Faz um teste então para você ver se isso é atual. Seja pelo menos submissa um mês no seu casamento. Você vai ver o quanto vai mudar. Se não mudar, você continua sendo, você vai pelo movimento feminista. Que não pode ter um movimento feminista, mas não machista. Se o machista entrar, pau nele, mas o feminista pode. Que coisa terrível. Outra coisa, a Bíblia, ela nos ensina como sair da ansiedade. Quantos aqui, honestamente, são ansiosos? Levante a mão. Eu percebo que a Bíblia é muito atual. Outra coisa, a Bíblia nos fala sobre sexo. E presta atenção, entre homem e mulher, e um sexo caloroso. Se você for em Cantares, ali tem uma descrição muito rica a respeito disso. Então, irmãos, a Bíblia é um livro atual. Repete comigo, a Bíblia é um livro atual. Então, veja, antes de entrar nessa ideologia de gênero, o diabo, ele entrou na ideologia, que me deu um branco, do politicamente correto. Antes as pessoas levantavam as suas bandeiras, a sua fé. Hoje as pessoas têm medo de fazer isso. Ou, se não tem medo, já se adequou, já entrou na forma do mundo. Então encara como algo normal aquilo que não é normal, aquilo que Deus não criou. Que o Senhor nos livre disso. Amém, meus irmãos? A segunda ideologia é a ideologia de gênero. Essa é a mais falada aí, né? Novelas estão falando sobre isso. A Globo, né? Embora vários veículos de comunicação falam, mas alguns têm levantado a bandeira de forma mais visível. Mas veja, o que pesa mais nessa ideologia de gênero é que ataca, a princípio, as nossas crianças. É verdade que isso não abrange só as crianças, não tem um intuito só com as crianças, mas a discussão, né, que realmente tem sido muito forte é com relação às crianças. E em contrapartida, dentro da vida da igreja, nós não percebemos essa agressividade no sentido de tirarmos as crianças do inferno. Por quê? Porque existe uma mentalidade católica que ainda não foi reformada, de que toda criança é salva, não é? Então às vezes as pessoas falam, mas eu vou focar mais nos adultos, nos jovens, nos adolescentes, porque afinal as criancinhas delas é o reino. Realmente Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque dela é o reino. Mas veja, o reino só será das crianças se você levar as crianças para Jesus. Não existe salvação a não ser em Cristo. Sabia disso? Então, para você ter um pouco mais de crise, nem todas as crianças vão para o céu. Somente aquelas a qual aceitou a Cristo. Você está me ouvindo? Davi, ele diz o seguinte, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós somos pecadores. A minha filha é salva por causa da aliança que eu e minha esposa temos com o Senhor. Ou um dos dois. Em 1 Coríntios, capítulo 7, diz que quando os pais, eles são santos, as suas crianças não são imundas, mas são santas também. Então, a salvação das crianças tem a ver com você pregar o evangelho para elas. Por isso, não subestime as células de criança. Mas por outro lado, tem a ver com os pais, de você pregar o evangelho
e os pais aceitarem a Cristo e naturalmente as crianças também receberem essa herança de salvação. Então, meu irmão, quando nós falamos dessa ideologia, é algo muito sério, que nós precisamos nos posicionar, e muito. Então, dentro dessa construção ideológica, o que eles fazem? O que eles pregam? Primeiro, eles fazem essa separação entre sexo e gênero. Repete comigo, sexo e gênero. Então, eles não negam, por exemplo, que nasce homem ou mulher. Todavia, eles fazem a separação do que sentido? Que eles falam o seguinte: olha, sexo é uma coisa, gênero é outra. Gênero é o papel pelo qual a pessoa escolheu em ter na sociedade. Então, é possível um homem, ele se ver como mulher. Então, nesse caso, ele pode ter o sexo masculino. Todavia, em gênero, ele é feminino. Quantos estão entendendo? Então, ele diz que é uma questão de escolha. Repete comigo, é uma questão de escolha. Você pode ser um homem sexualmente falando, mas ser uma mulher no gênero. Por isso que é dito gênero. Se você perceber hoje, nos últimos dias, não se fala mais a questão de sexo masculino ou feminino. Fala-se a respeito de gênero masculino e gênero feminino. Porque justamente é isso que as pessoas, que esse sistema maligno está fazendo. Ele está mudando a mentalidade das pessoas. E a primeira coisa que o movimento comunista, por exemplo, faz para implantar o comunismo é mudar as palavras. Então, a mudança de palavra. Então, hoje as pessoas estão sendo saturadas com a palavra gênero. Então, veja. Você tem uma ideia? Sexualmente falando, existe masculino ou feminino. Mas gênero, sabe quantos existem? Hoje, atual hoje, existem 56 tipos de gênero. 56 tipos. Lá nos Estados Unidos, tem uma pessoa que na medida, ele está vendendo, fazendo uma negociação no Facebook, para quando clicar ali no cadastro, então, qual o seu gênero? E aí vai rolar uma lista de tipos de gêneros. O cara que começou com esse papo, ele chamava John Money. Repete, John Money. Esse cara, ele era um sexólogo, e ele trouxe essa definição de gênero. Ele começou a falar sobre essa questão de gênero. Então, ele crê que a nossa sexualidade não é definida, ele cria, né, que a nossa sexualidade não é definida biologicamente, mas por aquilo que faço ou o que sou na sociedade. E tem até na internet esse caso, mas esse caso que aconteceu, eles não citam, né, o sexólogo que supervisionou, mas foi esse cara, foi esse miserável. Aconteceu que um pai, né, um casal, teve gêmeos, e eles eram judeus, e eles fizeram a circuncisão, que a circuncisão é como se fosse hoje a cirurgia de fimose. E um dos filhos, na medida que foi feita, ia cortar o prepúcio, cortou um pedaço do pênis da criança. Então, certamente afetou o desenvolvimento. E esse John Money, ele tinha um psicólogo abaixo dele, e ele supervisionou tudo. E ele já vinha caminhando nesse conceito de gênero. Ele fala o seguinte: na verdade, a criança, ela nasce neutra. Não é menino nem menina. Se torna um homem
ou um heterossexual por causa da influência da família, da sociedade. Mas se não tivesse influência da sociedade, ele talvez não escolheria isso. Essa é a teoria dele. Então veja, o médico errou ali a cirurgia. Então ele falou para os pais o seguinte: olha, presta atenção, você teve 2 meninos gêmeos, mas o fato é que a sexualidade, o sexo, se é menino ou menina, se é pênis ou não interessa. Faz o seguinte, fala para o seu filho que ele é uma menina, na verdade. Vamos criá-lo como uma menina. E aí, vamos fazer a cirurgia de mudança de sexo, já que cortou, né, a metade. Vamos terminar o serviço. Ele vai viver com uma mulher sem nenhum problema. E os pais aceitaram essa proposta. E aí, eu indo mais a fundo nesse cara, houveram mais ou menos por volta de 30 e poucas sessões. E aí o John Money falava o seguinte: olha, traga os 2. Aí trazia os 2. E aí o John Money, ele estimulava, né, o irmãozinho aos 2 fazerem sexo. Então ele mesmo em alguns momentos fazia algumas coisinhas para ensinando as crianças, né? Resumindo, então a sessão que ele tinha com essas crianças era estimulando-as sexualmente. E aí, o que aconteceu? O pai e a mãe percebeu depois de alguns anos que não estava dando muito certo. Eles abandonaram esse tratamento. E essas crianças cresceram, e esse caso, ele era a obra-prima desse cara. Em muitos livros ele citou o caso desses irmãos gêmeos. Para ele era um xodozinho, para ele era a comprovação que ele precisava de que, de fato, o sexo é neutro, porque aquele menino, ele realmente se vestia igual uma menina, ele falava igual uma menina, mas aconteceu que ele cresceu, e no fundo ele falou: mãe, eu não gosto de brincar de boneca, eu gosto de brincar de carrinho, eu queria jogar bola com meu irmão, eu não gosto disso. Resumindo, fim da história, os pais se suicidaram. O irmão que era estimulado para fazer sexo com esse menino que era transgênero, ele morreu de tanto beber. E por fim esse rapaz, ele falou: eu quero ser homem, se realmente se tornou um homem, fez um implante, né, de uma prótese, e casou, e depois também se suicidou. Eu quero falar para você que esse cara é o cara que trouxe o princípio da ideologia de gênero. Ele é o papa da ideologia de gênero, que às vezes eu e você fazemos vista grossa, ou falamos: nossa, novamente falando sobre esse assunto, e muda de canal. Eu quero falar para você que esse John Money, ele foi a primeira pessoa que teve proeminência, ele que fez essa separação de sexo e gênero. Em seus livros ele fala o seguinte: qual o problema de uma criança se ela decidir ter uma relação sexual com um adulto? Isso nós não podemos impedir, isso não é crime, não precisa ser assim. Sabe, se você ler algumas coisas desse cara, você vai ficar mal, como eu fiquei. Sabe, e lá na televisão, nos jornais que você assiste, quando fala de ideologia de gênero, está falando desse cara. Está falando de uma pessoa que foi um enviado do inferno para esse mundo. E sabe, ele ganhou muitos prêmios. Foi reconhecido, ele teve mais de 50 títulos como um homem proeminente, como um homem inteligente. Porque o mundo, ele só reverencia tais pessoas assim. Pessoas que corroboram com a vinda do anticristo. Sabe, eu não estou dizendo que ele fez isso porque ele está esperando o anticristo. Ele fez isso porque ele é do diabo. Sabe, existem pessoas que são de Deus, certamente, mas tem pessoas que é do diabo. O inferno não foi criado para o homem, mas terá homem no inferno, porque tem pessoas que não querem Deus. Então,
é como se dissesse o que Deus fez, a ordem de Deus, da criação de Deus, não importa. Importa o que eu penso, o que eu acho. Então ele diz o seguinte: não podemos tratar menino como menino e menina como menina. Não podemos, por exemplo, dar uma roupa rosa para uma criança, uma menina, porque você está estimulando ela a ser menina. Sabe, um cara que pensa assim é porque provavelmente não teve filhos. Eu não preciso fazer nenhum esforço para minha filha ser menina. Nenhum esforço. Se tiver alguma coisa rosa, ela nem sabe diferenciação de cores. Se tiver uma coisa delicada, ela vai atrás. Ontem nós fomos no shopping, alguma coisa delicada, ela correu e ela pega a bolsa da minha esposa, ou dela mesmo, que ela tem uma bolsinha, ela anda toda delicada, né, segurando a bolsa. Eu não estou ensinando nada. Ela tem alguma diferenciação entre eu e a minha esposa? Nada. É simplesmente porque Deus a criou mulher, ela é mulher. Quantos estão entendendo? Não é uma influência minha e sua, não. É a constituição de Deus. Foi Deus que criou. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quantos abriram? Diga amém. E criou Deus o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e o quê? Os criou. É apenas homem e mulher. De acordo com a Bíblia, a determinação sexual, biológica, genérica, é feita no nascimento. Repete comigo. A determinação sexual, biológica, genérica, é feita no nascimento. Sabe, nós nascemos homem ou mulher e isso é determinado pelo Criador. É verdade que as pessoas, elas recebem, sim, influência cultural, social, da criação de casa, mas presta atenção, nunca alguém poderá receber uma influência de gênero. Não é a sociedade que determina isso, é o Criador, é a obra do Criador. Irmãos, para nós finalizarmos, eu quero dizer para você, existe sim um padrão, que é a palavra de Deus. E se nós sairmos desse padrão, nós vamos colher consequências internas, interior. Amém, meus irmãos? Só para finalizar esse tema, quero passar um vídeo rapidinho. Apaga as luzes aí. Em 1990, surgiu uma história impressionante nessa fazenda na Ucrânia. O caso envolvia uma menina de 8 anos chamada Oksana Malaya. Segundo um documentário da TV russa, os pais de Oksana eram alcoólatras. Um dia, eles resolveram colocar a menina para viver no canil da fazenda. A menina era tratada como um cachorro. Todos os dias, ela dormia na casinha dos cães. E assim ficou por 5 anos. Nesse período, Oksana passou a imitar as características dos cachorros. Pulava, latia, comia carne crua e restos de ração. Ela molha a cabeça e sacode o corpo do mesmo jeito que um cachorro faria. É muito impressionante o modo que eles agem, porque é muito semelhante.
está o perigo de você deixar seus filhos vulneráveis a qualquer tipo de ensinamento que não seja da palavra de Deus, porque isso vai trazer consequências destruidoras na vida dos seus filhos. Aqui ela foi criada com cachorro. Ela não sabia que era gente. Então ela teve que passar por psicólogos, e ela vive ainda hoje, mas trouxe distúrbios para ela, para o resto da sua vida. Sabe, os seus filhos, minha filha, Deus deu a nós para que esteja no nosso cuidado. É você que cuida, é você que precisa tirar os carrapichos, as mentiras do diabo, porque eles estão ainda completamente vulneráveis às influências do mundo. Isso fala da ideologia de gênero, do politicamente correto, isso fala das drogas, isso fala de tudo. Então veja, às vezes, muitos filhos podem ser aquilo que Deus não projetou que eles sejam. Muitos podem viver uma vida completamente diferente daquilo que Deus planejou. Porque às vezes nós permitimos que a televisão discipule os filhos. Às vezes nós permitimos que os amigos discipulem os filhos. Ou pessoas com pensamentos de esquerda ou de direita, seja o que for, marxista. E isso pode ser algo destrutivo. Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de bandeira política. E por fim, a última ideologia é a ideologia do homossexualismo. Presta atenção, não estou falando do homossexual. Porque quem é homossexual tem essa escolha, essa opção sexual. E essas pessoas nós devemos amar, amém, meus irmãos? Até porque nós amamos, nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia criou homem e mulher, fora disso é pecado. Mas é um pecado como qualquer outro. É um pecado igual a mentira, é um pecado igual ao adúltero, e nós amamos os mentirosos, amamos adultos e amamos homossexuais também. Agora, o que prega a ideologia do homossexualismo? É o seguinte, é quando eles dizem o seguinte: eu tenho a liberdade de escolha, de ser quem eu desejo ser, mas só que você não tem o direito de opinar sobre a minha escolha. Ou você não tem o direito de fazer qualquer tipo de crítica àquilo que eu escolhi. Mas veja, meus irmãos, se nós vivemos em uma sociedade e você assume uma posição, você também assume as suas implicações. Quantos estão entendendo? Por exemplo, hoje no Brasil, a categoria de pessoas que tem mais descrédito, no terceiro lugar é pastor. Primeiro é político, segundo policial, terceiro pastores. Então eu escolhi ser pastor. E eu preciso também ter a maturidade de entender que isso carrega implicações. Esses dias, por exemplo, peguei o Uber. E aí, todo Uber que eu entro, eu evangelizo. Amém, meus irmãos? Você faz isso também? Minha esposa evangelizou um árabe, o sujeito não quis nem cobrar a corrida. Só por causa disso, né? Não te paqueiro não, né? Tô brincando, não paqueiro não. Ele falou, não, você é mulher de Deus, não vou nem cobrar de você. Aleluia. Mas veja, e aí peguei o Uber. Na hora de pagar o Uber, ele só tinha uma nota de R$100. O cara falou assim, fique em paz, pastor só tem nota de R$100 aqui no Brasil mesmo. Agora eu te pergunto, o que ele quis falar? Agora eu vou fazer o quê para o sujeito? Falar, seu miserável. Assim, não, eu assumi as implicações. Porque infelizmente tem pastor que é abençoado, mas tem pilantra, tem ou não tem? Mas tem médico pilantra também? Você deixa de ir no médico? Não. Tem um que estuprou um monte de mulheres. Você deixou de ir no médico por causa disso? Não. Então, toda categoria tem gente que presta e gente que não presta. Mas eu sei que aqui no Brasil, terceira é a que tem menos credibilidade. Tem que ficar quieto.
Aí depois eu falei, não, rapaz, eu falei para ele, você não pode ser assim, né? Eu sou um rapaz honesto, né? Como você fala uma coisa dessa? Eu olhei o meu carro ali, rapaz, eu sou... Aí eu pensei, eu falei, rapaz, o negócio é o seguinte, sendo pobre eu vou receber crítica? Então eu falei, Deus, pode prosperar o servo também. Eu prefiro receber crítica tendo muito dinheiro do que sendo pobre receber crítica. Deixa para lá. Mas o fato é o seguinte, a ideologia do homossexualismo fala, você não pode falar nada a respeito disso. Você não pode pregar a sua fé naquilo que você acredita. Mas espera aí, você tem a liberdade de ter a sua escolha, eu tenho a liberdade de criticar também a sua escolha. Eu tenho a liberdade de ter o meu posicionamento, respeitando a sua vida. Eu não estou falando aqui da homofobia, alô, nós somos completamente contra a homofobia. No sentido de ter violência, de desrespeitar a liberdade do outro. Não estou dizendo disso, porque o homossexual, meus irmãos, ele é uma pessoa, um ser humano, e é tão amado por Deus quanto eu e você. Amém, meus irmãos? Mas preste atenção, eu tenho liberdade sim, de pregar aqui no púlpito que o homossexualismo é pecado. E eu não estou desrespeitando quem faz isso, porque a escolha é sua. Quantos estão entendendo? Mas a ideologia do homossexualismo diz o seguinte, você não pode expor aquilo que você pensa. Você não pode falar a respeito disso, ponto. Pra você ter uma ideia, nenhum evangélico aqui no Brasil matou um homossexual, a pancada, nenhum evangélico. Vários grupos aí, skinhead, mataram, mas nenhum evangélico matou ninguém, nem espancou nada. Mas quem que eles têm ódio? É do evangélico. Mas por quê? Por causa dessa ideologia aqui do homossexualismo. Não é uma questão do que você faz, é daquilo que você fala. Então, filho, o sistema do anticristo quer te calar, quer nos calar. E isso é do diabo, meus irmãos. Isso é do diabo. Porque todas as escolhas têm implicações. Que o Senhor me livre de ter um filho nessa condição. Mas se tiver, eu vou amá-lo 100%. Mas vou discordar 100% também. Quantos estão entendendo? Eu vou amar 100%. 100%. Mas vou discordar 100%. Porque eu não preciso... O sinônimo de amor não é concordar com tudo que você faz. Você está me ouvindo? Ser um pai amoroso, uma mãe amorosa, não é você concordar com o que o seu filho faz, não. É muito pelo contrário, é você ter o contraditório. É você expor aquilo que você pensa. Quantos estão entendendo? E as pessoas podem expor também o que elas pensam a nosso respeito. Nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. Nós não podemos ir contra ela, em certo sentido, uma vez que não contradiz a palavra de Deus. Então, meu irmão, quero falar para você o seguinte, para te dar quero finalizar, pode vir um louvor? Quero te finalizar com uma palavra de ânimo. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Esse tripé foi muito bem orquestrado pelo diabo. A ideologia do politicamente correto, a ideologia de gênero e a ideologia do homossexualismo. Vamos ficar em pé. Comigo, a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu e você somos estrangeiros. Estrangeiros. Nossa pátria não está aqui. Os nossos valores não são desse mundo. Nossos valores vêm do céu. Mas quem que nós vamos levar junto com a gente? Quem? Seus filhos? Seus parentes? Nós precisamos levar junto. Sabe, o mundo, o diabo é sujo. O diabo, ele é sagaz. Não permita que essas ideologias te paralisem. O politicamente correto. Não deixe o diabo
tampar a sua boca. Expresse a sua fé. Ainda que te chame de louco, de antigo, não importa. A verdade, ela tem que prevalecer. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Primeiro pela sua vida. Fala: Senhor, tira de mim toda mentira do diabo. Tira da minha vida toda planta que o Pai não plantou. Toda planta que o Pai não plantou. Que na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu, que na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu. Cante. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu, venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Que na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu, aqui na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu. Olha para cá, meus irmãos. Quero fazer uma pergunta para você. Se você está num sítio e você vê o seu filho, uma vez que seja criança ou não, ele pula na piscina e ele está se afogando. Quero te fazer duas perguntas. Alternativa A ou B. Teu filho está se afogando. Você dobra o seu joelho e começa a orar para Deus salvá-lo? A. Ou B, você pula na água e salva o teu filho? Hã? A ou B? Então você está me dizendo, olha para cá. Você acabou de dizer que existem certas atitudes que ser espiritual é você pular na água do que orar? Sim ou não? Às vezes, a melhor atitude não é orar, é pular na água. Sabe por quê? Nós vamos orar aqui para Deus romper com essas ideologias na nossa mente. Mas filho, você tem que ter atitude também. Porque teu filho está afogando. Os teus sobrinhos estão se afogando. Essa sociedade está se afogando. E você, professora, principalmente, você que influencia crianças, o que você vai preferir? A verdade ou teu emprego? Você vai preferir ver essas crianças irem para o inferno, ou uma reputação, ou um salário no fim do mês? Eu já fiz a minha escolha, meu irmão. Pode vir a lei que for, eu sou da verdade. Eu sou da verdade. Eu não vou fazer casamento que não seja estabelecido na palavra. Eu não vou deixar de pregar o que está escrito. Importa-me obedecer a Deus, não a homens. Você precisa tomar essa postura hoje. Coloca a mão no seu coração e você vai proclamar a verdade de Deus na sua vida. Você vai proclamar quem você é em Cristo. Você que é homem, vai proclamar: a minha casa, a família Camargo, a família Sotorini é do Senhor. Essa ideologia
ela não tem poder na minha vida. Comece a declarar isso. Declare em nome de Jesus. Fala: Satanás, solta os meus filhos. Solta em nome de Jesus. Solta os jovens em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos a autoridade do nome do Senhor, que caia por terra todo inimigo de Deus, caia por terra toda obra do diabo. Nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus, que ele não tem poder, que ele solta principados, potestades, dominadores. Solta, solta, solta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solta as escolas, solta as faculdades, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que esse conceito é um conceito falido, é um conceito falido, um conceito falido, um conceito mundano. Em nome de Jesus, a verdade prevalecerá, a verdade prevalecerá, a verdade prevalecerá. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória. Declare bem forte. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Ponta o dedo para o chão e diga assim: Satanás, você não tem poder sobre a vida dos meus filhos, da minha família. Eu te proíbo, eu decreto a sua falência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Rei.